Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Digníssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Madalena. E o que eu vou contar para você, na verdade, resultou de um trabalho de faculdade que eu fiz. O meu TCC, que é aquele trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre as lendas rurais do Brasil. Na época, eu morava numa cidade chamada Ilhéus, na Bahia, e eu me lembro que eu fui entrevistar aquele senhor, o senhor Orfeu, o nome do fazendeiro, o senhor Orfeu. 93 anos tinha o senhor Orfeu. Eu fui entrevistá-lo numa fazenda de cacau, que não ficava muito distante de Ilhéus, não. Era perto da cidade de Ilhéus. Eu fui até lá, na fazenda de cacau, entrevistá-lo, porque ele tinha uma história fantástica que deveria fazer parte do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. E a história dele... Bom, primeiro que eu cheguei lá, e o senhor Orfeu, ele me surpreendeu com a lucidez dele. Não é fácil, né? A pessoa viver 93 anos. E ele falava com uma firmeza, com uma lucidez. Ele tinha ainda alguma dificuldade já para andar aos 93 anos. Então ele usava uma bengala, né? Usava uma bengala, mas era um cajado mesmo. Ele tinha dificuldade, sim, de mudar os passos. E passava grande parte do tempo sentado naquela cadeira de balanço. E eu me sentei. Eu me lembro que havia uma rede assim na varanda. A rede estava armada e ficava sempre armada. Óbvio que eu não me deitei na rede, mas para ficar bem do ladinho dele, eu me sentei ali na rede. Liguei o gravador, porque eu queria que ele me contasse aquela história. E a história era fantástica. Ele dizia o seguinte, o senhor Orfeu. Ele tinha vivido em Salvador e foi em Salvador que ele conheceu um indiano. Esse indiano que ele conheceu chamava-se Raj Kabir. Raj Kabir. Ele até escreveu, ele era tão lúcido aos 93 anos, que ele escreveu para mim, o Raj era com R-A-J mudo, ele falou, significa rei, príncipe, ele explicava. E Kabir, Raj Kabir, era com K, né? A-B-I-R, significa o grande, então era o grande rei, Raj Kabir, era o nome desse indiano. Ele era, aí ele contando, ele era encantador de serpentes na Índia, encantador de víboras na Índia, e eu o conheci em Salvador. E foi ele, aí já era o senhor Orfeu me contando a história, e eu gravando a história. E foi ele quem me contou essa história. Aí me conta então o senhor Orfeu aquela história. E é essa história que eu quero contar para vocês a partir de agora, com a sua permissão, Paulinho, aqui no seu canal, aqui na História da Meia-Noite. Era uma lenda indiana, me dizia o senhor Orfeu, com toda a sua empolgação. Que pena, Paulinho, porque eu gravei tudo isso numa fita. Vocês lembram da fita cassete? Eu gravei, eu me lembro até a marca da fita, era BASF cassete. E certa vez eu esqueci aquela fita, eu mostrava para todo mundo. Essa entrevista era um sucesso que eu havia feito com ele, sabe? Era um sucesso. E uma vez eu esqueci no meu carro. Eu não sei se você já esteve aqui no Nordeste, aqui na região em que eu moro, porque eu ainda moro na região de Ilhéus. Nossa,
Esqueci dentro do carro, no verão, um calor. Eu sei lá, eu acho que deu uns 50 graus, que o carro ficou no sol, né? Eu não sei quanto de temperatura chegou aquele carro. Quando eu entrei no carro, a fita tinha derretido, pra você ter uma ideia. Eu quase morri. Eu peguei aquela fita derretida, levei num técnico especial para ver se ele conseguia recuperar aquela fita para mim. Mas que nada, não conseguiu recuperar. No entanto, eu já tinha repetido tantas e tantas vezes aquela história que eu tinha decorado cada palavra do que o senhor Orfeu havia me dito. O nome Raj Kabir, o nome do indiano, que contou para ele. Ele contava assim. Era uma lenda indiana que dizia o seguinte, que se uma mulher gestante, grávida, fosse mordida, picada por uma cobra durante o seu período gestacional, e se a mulher sobrevivesse, grávida sobrevivesse, surgiria ali uma maldição. Qual era essa maldição? A criança que nascesse daquela mulher herdaria toda a má índole da cobra. E essa má índole da cobra iria se manifestar com o desenvolvimento da pessoa durante os anos de sua vida. E conforme o despertar desse mal, numa noite de lua cheia, o amaldiçoado, ele iria se converter no próprio demônio rastejante, consumando-se por fim a terrível maldição. Aí eu perguntei para ele, mas o senhor Orfeu, quer dizer então que a criança dessa grávida iria se transformar numa cobra? Exatamente. Ele, o velho Orfeu, contava essa história com terror no olhar, mas de tal forma e numa veracidade tão incrível. A veracidade dele era muito forte, ele era muito convincente, que ele me convencia, e naquele exato momento até o mais incrédulo dos homens iria acreditar nele. E ele afirmava que a mutação da pessoa era algo imprevisível e iminente, mas certo de que poderia a pessoa nascer já transformada até em cobra. Então, às vezes, a mulher, quando fosse dar luz, nem nasceria um bebê, nasceria uma cobra já. Ou a pessoa iria se transformar no decorrer da sua vida, ou no final dela, também numa cobra. Só que essa pessoa que sobrevivesse na barriga dessa mulher picada de cobra, ele era uma ameaça mortal para a sociedade, para toda a humanidade. Eu ficava ali atenta, gravando tudo isso, e o seu Orfeu me contando. Conheci Raj Kabir, conheci em Salvador, e na época eu era novo. Ele tinha 93. Na época eu era um rapazote de 20 e poucos anos. Eu era muito curioso, já viajado com essa idade. E embora eu não fosse assim supersticioso, dizia o seu Orfeu, eu gostava de ouvir, sabe, essas crenças, essas lendas. Então eu perguntei pro Raj Kabir, o indiano, eu perguntei se havia alguma maneira de quebrar essa maldição, caso isso acontecesse, porque não é só na Índia que poderia acontecer isso. Poderia acontecer aqui na Bahia, em Pernambuco, poderia acontecer no Ceará, no Amazonas, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, em qualquer lugar. Então eu queria saber, com o indiano, o Raj Kabir, se isso ocorresse, tem jeito, Raj Kabir, tem jeito de quebrar essa maldição? E ele disse, só a morte. A morte, ele disse, a morte. Essa é a única forma de destruir esse mal. Só a morte. Então o Raj Kabir, o indiano, me falou que a única forma de acabar com a maldição era essa mulher picada de cobra que tivesse sobrevivido, fazer um aborto. Ou, se caso a criança nascesse, que matasse a criança o mais rápido possível. Veja só, mocinha, que absurdo, né? Eu olhei para ele e falei, o senhor Orfeu, realmente é um absurdo. Mas, por favor, pode continuar contando a sua história. Então, eu expliquei pro Raj Kabir que, bom, hoje você sabe, todo mundo sabe que se aplicando a tempo soro antofídico na pessoa que foi picada, mordida de cobra, a chance de sobreviver é maior, né?
Hoje em dia, você deve saber, porque você é estudado, está na faculdade, né? Eu estou fazendo essa entrevista com o senhor, para o meu TCC. Eu já estou no fim do meu curso. É o trabalho de conclusão do curso. Ah, muito bem. Então você deve saber que ninguém mais morre de picado de cobra, a não ser que não haja o soro antiofídico. E disso eu estava certo já quando conversei com ele, porque eu sempre fui um homem do campo, sabe? Meu pai era um homem rico, fazendeiro, e nós sempre vivemos assim, nas fazendas. Mas apesar disso, eu estudava também, então eu tinha crença na ciência. Até então, eu fiz com que meu pai possuísse em sua casa na fazenda uma grande quantidade de soro antiofídico, porque qualquer um pode ser picado de cobra. Até então eu achava um absurdo aquilo que o Raj Kabir me disse. E se acontecesse na Bahia, cá onde vivo, porque eu sempre morei aqui nessa região de Ilhéus, e se acontecesse por aqui de uma inocente vida se formar na barriga de uma mulher que seja picada de cobra, nós vamos ter que sacrificar essa criatura? Não é possível que eu seja obrigado a uma atrocidade dessa. Não é possível. Um dia, tá gravando aí, mocinha? Tá gravando sim, senhor filho, pode contar. Um dia, quando eu estava no chiqueiro alimentando os porcos na fazenda de meu pai, que eu herdei, acabou virando fazenda minha depois. Eu estava lá alimentando os porcos, eu ouvi, sabe quando você escuta passos de cavalo aproximando-se do quintal? Era um criado de uma família, a família Souza Lima, que era vizinha nossa, era um criado de lá da família Souza Lima, sítio vizinho. Ele estava chegando por ali. E aí eu observei certa angústia e preocupação no olhar do homem. Eu me aproximei desse criado e perguntei a ele: o que está acontecendo? O que está acontecendo, seu Luizinho? A dona Margarete Souza Lima. O que foi? Então, o que ela tem? Eu perguntei. Só acredita que um cascavel mordeu o calcanhar da dona Margarete? Ela estava colhendo umas tangerinas no pomar e veio, ela não viu, né? Não sei se ela pisou na cascavel, a cascavel foi e picou o calcanhar dela. E ela está muito mal, seu Orfeu. E ela mandou eu vir até aqui para ver se o senhor tem algum jeito de ajudar, porque lá na casa, era um sítio assim, vizinho, lá na casa do sítio não tem nenhum soro antiofídico, não tem nenhum soro contra a mordida de cobra. Ah, sim senhor, então eu vim ver se o senhor pode ajudar. Eu vou ver. E o pior, para complicar, disse o criado. E aí ele chamou demais minha atenção. Disse o criado. E o pior que para complicar, a dona Margarete está grávida. E o patrão, seu Afonso, ele teme que nem ela, dona Margarete, nem o nenê resistam até a chegada do médico. Então eu precisei correr até o senhor. Aí eu botei a mão na cabeça, moça de Deus. É Madalena. Moça de Deus, dona Madalena. Eu perguntei para ela tá grávida? Perguntei eu. Sim, eu acabei de falar. Respondeu já meio impaciente o criado. E aí eu lembrei de toda a narrativa da história feita por Raj Kabir. Eu tendo conhecimento da gravidade da situação, eu pedi então a um empregado da minha fazenda que selasse um cavalo, enquanto eu apanhava o antídoto na estante na sala, montei no cavalo e nós partimos rumo ao sítio da família Souza Lima. Lá chegando, a governanta da casa me conduziu até os aposentos da senhora Margarete e ao entrar, eu presenciei uma cena desesperadora. Em volta do leito dessa senhora havia um círculo de criados orando por sua patroa e
sentado na cama, estava o seu Afonso Souza Lima, o marido dela, segurando a mão de sua amada, que gemia e ardia em febre. Então eu pedi aos presentes que, por favor, se a retirassem dali, ficando em outro lugar, no outro compartimento, que deixasse apenas eu, mais a enferma e o marido, seu Afonso. A ferida no calcanhar, a picadura da cobra estava muito infeccionada e feia. Eu disse a ele: espero que não seja tarde, meu amigo. Falei para o seu Afonso, que estava muito preocupado. Acalme-se, amigo. Felizmente o soro chegou a tempo e logo você vai ter em seus braços a sua mulher, sã e salva, disse eu, acalmando seu Afonso. Limpei com álcool o ferimento feito pela Cascavel e apliquei o antídoto. Era importante saber que era Cascavel porque eu peguei o antídoto certo. Fiz um curativo e então Margarete, depois daquilo, foi se acalmando, dormiu profundamente. Ao que parecia, já não sentia mais nenhuma dor. Bom, eu disse pro seu Afonso, moça, é Madalena? Sim, senhor, Madalena. Então eu disse pro seu Afonso: agora é só esperar. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Sua mulher é uma mulher forte. Dona Margarete, ela vai sair dessa. Ela vai se salvar. Vamos deixá-la repousar um pouquinho, disse eu. Sim, disse seu Afonso. Obrigado, amigo, por favor. Me acompanhe então até a sala, me falou seu Afonso. Então, Margarete está grávida, seu Afonso? Perguntei eu para ele. Sim, ela está grávida. Ela está no começo da gravidez, quer dizer, está no 4º mês de gestação. E graças ao amigo, a minha mulher e eu, poderemos então ver agora o rosto do nosso filho que vai nascer. Disse o seu Afonso, abrindo ali um garrafão que ele tinha, com uma pinga que ele mesmo fazia, num engenho que tinha no sítio dele. Me deu um gole da pinga. Gostosa, hein? Nossa, gostosa mesmo. É o puro gosto da cana. Eu agradeci. Ele também estava feliz. Quer dizer, com a medida que eu havia tomado. Mas aí eu fiquei matutando depois de ter tomado a pinga e agora falo ou não falo para ele a história que Raj Kabir havia me contado, que eu contei para a senhora. E aí, senhor Orfeu, o senhor contou para ele a história? Pois é, aquela história não parava de martelar na minha cabeça. Eu contei. O senhor contou, senhor Orfeu? Contei, senhor Afonso. Seu Afonso, olha, eu vou contar uma história que um indiano me contou. Eu conheci ele em Salvador, Raj Kabir. Aí eu mandei a história, contei a história para ele. Meu Deus, e como foi que ele reagiu, seu Orfeu? Que absurdo, disse o seu Afonso. E agora tem alguma maneira de quebrar essa maldição? Me diz, por favor, senhor Orfeu, eu queria saber, me perguntou ele. E eu disse a verdade. Senhor Afonso, tem sim, de acordo com o Raj Kabir, o indiano, a maldição é quebrada se a mulher abortar o nenê, se abortar o bebê, ou se quando a criança nascer, tem que matar a criança, seu Afonso. Que? Só tem esse jeito na opinião do Raj Kabir. Que loucura, que loucura. Eu concordei com ele que aquilo tudo era uma loucura, mas aí ele coçando também a cabeça, eu vi até que 2 lágrimas vieram a seus olhos. Ele falou: mas o senhor tem razão, isso é uma bobagem, isso é uma história maluca. A gente não pode acreditar nisso. Obviamente que isso é uma coisa que pertence aos indianos, é uma lenda de lá. Vamos esquecer isso, seu Orfeu. E eu disse para ele do jeito que o senhor quiser, seu Afonso. Foi quando ele abriu o garrafão, encheu o meu copinho daquela aguardente, que era uma delícia, Madalena, né? Pena que eu não tenho aqui, Madalena. Não, obrigado, seu Orfeu, eu não bebo. Mas daquela você ia beber,
que era uma delícia. Tomamos mais um golinho da bebida, já era tarde e ficava um pouco perigoso cavalgar por aquelas bandas a tal hora da noite e eu precisava ir embora. A hora que eu fui sair, nós escutamos a mulher dele dar um gemido, aí eu voltei correndo para ver o que era. Não era nada, eu acho que ela estava tendo um sonho, né? Mas eu acabei ficando mais um tempo e aí ele me deu mais um gole. Ele me deu mais um gole da aguardente e eu emendei outro. Aí fiquei meio tonto, eu tinha que montar no cavalo, era tarde da noite. Foi quando ele falou assim, eu tô achando melhor se eu dormir aqui essa noite. Eu não esperei ele falar nem a segunda vez. Eu aceitei o convite, uma criada correu, me preparou um quarto de hóspedes para eu dormir aquela noite. E eu resolvi ficar por lá mesmo. Quando foi na manhã seguinte, Dona Madalena, a Dona Margarete era uma pessoa nova ainda, a recuperação dela foi espetacular, nem parecia aquela mesma mulher que eu encontrara agonizando na noite que tinha passado. Então, sentamos na mesa do café da manhã, com aquele requeijão bonito, aquele pão caseiro maravilhoso, muito leite, muito café, uma broa gostosa, uma criada ainda fez lá uma tapioca e nós nos sentamos à mesa e conosco se sentou também Dona Margarete, pois estava bem. O soro antiofídico foi uma beleza. Eita, soro! Sentou-se à mesa e comeu conosco, tomou café da manhã e aí ela me agradeceu demais por eu ter salvado a sua vida e colocou a mão na barriga. Obrigado por ter salvado a minha vida e do meu bebezinho também, senhor Orfeu. E todos da casa ficaram felizes com o desfeito e o desfeito de uma suposta tragédia. Deixei casal, né? Deixei seu Afonso, mas Dona Margarete, no intuito de demonstrarem sua gratidão para comigo, me convidaram até para eu ser padrinho do moleque que ia nascer, do menino. Aceitei o convite, muito honrado, montei no meu cavalo, me despedi dizendo a eles bom dia e voltei para minha fazenda um tanto ou quanto incomodado, sabe, Dona Madalena, com aquela lenda que o velho Raj Kabir me havia contado, aquela história da Índia. Fiquei matutando naquilo tudo, meu Deus do céu, que será o fim disso? Bom, passado mais ou menos 5 meses deste fato, o mesmo criado da última vez apareceu em minha casa dizendo: nasceu, finalmente nasceu o herdeiro da família Souza Lima. Nasceu! Era com muito orgulho que os seus patrões mandaram o criado vir aqui me chamar para eu conhecer a criança antes do batizado, que já ia ser logo ali por aqueles domingos. Então, como todo homem de palavra, eu selei o meu cavalo e fui à residência do Souza Lima para conhecer meu futuro afilhado e poder honrar, né, a minha palavra. Lá chegando, conduziram-me até o berço da criança e aí eu perguntei qual seria o nome. O nome era maravilhoso: Francisco José. Eita nome! Francisco José. Eu até alertei, falei, cuidado só para não deixar virar apenas Chico, porque eu acho Francisco José uma combinação tão bonita. Francisco José. Madalena. Seria meu afilhado. E certos comentários, você sabe que a gente deve guardar só para nós mesmos. Foi o que eu fiz quando eu vi o menino lá no berço. Olha, por Madalena, você tá gravando a história que eu tô contando? Tô gravando sim, senhor Orfeu. Olha, pode até parecer loucura da minha parte, mas não é não. Quando eu olhei aquela criança, o Francisco José, nome bonito, hein? O nome é lindo, mas quando eu olhei naquela criança, um assombro tomou conta do meu ser, porque criança não abre os olhos logo que nasce, né? Leva ali uns 7, 10 dias para abrir os olhos. E o Francisco José, recém-nascido, já estava de zóio aberto. E quando eu olhei nos olhos daquele nenê, um assombro tomou conta do meu ser.
Eu simplesmente fiquei tácito, em suspense, um calafrio correu a minha espinha, porque, olha, o semblante, as feições do menino, mais os olhos que estavam abertos, os dois olhos do menino abertos, me lembravam a imagem perfeita de uma cascavel. Para com isso, seu Orfeu. Sério? Sério, não tô brincando, não. Os olhos, o formato da boca, até a pele eu não sei se porque tinha nascido naquela hora, meio áspera. Enfim, tudo. E quando eu toquei o bebê assim na testa do nenê, eu vi que a temperatura dele era diferente da temperatura de todos nós. A pele estava fria, exatamente como o frio é o corpo do réptil. Apesar da impressão que isso me causou, repito, foi um comentário que eu não fiz. Você é doido? Acho que eu ia falar disso na frente do pai e da mãe. Imagine o suplício que foi para mim, e naquele instante não tinha como eu negar, eu teria que ser padrinho daquela criança. E fui, e tive que segurá-lo no meu colo enquanto que o padre molhava sua pequena cabeça em formato já de cobra para mim. E eu sentindo sua pele fria, escamosa em meus braços. O senhor tem certeza, senhor Orfeu? Absoluta, que louco eu nunca fui. Confesso que eu cheguei a pensar que talvez isso fosse implicância minha, ignorância minha. Será que eu estava acreditando em conto de carochinha? Mas cada vez que eu me aproximava de meu afilhado, eu me lembrava de Raj Kabir. O nenê devia ter sido abortado. Ou assim que ele tivesse nascido, deveria ter sido morto. Mas quem é que tem? Quem é que tem essa coragem? Pergunto para a senhora, dona Madalena. É realmente difícil. Mas que ele tinha aparência medonha e asquerosa de cobra, isso tinha. Esse fato me levou a frequentar menos a casa da família Souza Lima. Eu simplesmente não queria ver meu afilhado, o Francisco José. Ele me dava medo, justamente me dava medo, quando vinha à minha memória a lembrança da lenda que Raj Kabir me contara. E o tempo foi passando, os anos foram passando, e parecia que a lenda que eu tinha escutado de Raj Kabir aos poucos ia se profetizando, porque o mal da cobra começara a se manifestar e a dominar meu afilhado, dona Madalena. Que é isso, senhor Orfeu? Verdade? Sim, tanto que com apenas 7 anos de idade, meu afilhado começou a apresentar um comportamento agressivo. Menino não era bom não, maléfico, doentio. Eram constantes as queixas de seus pais. No sítio deles, todos eram vítimas da sua maldade. Francisco José virou Chico. Ele fazia tanta maldade. Lembra que eu falei que ele ia virar Chico? Pois virou. Só que ele virou Chico com outro nome que realmente não era nada positivo. Chico Mardade. Todo mundo chamava Chico Mardade. Ele era uma criança respondona, malcriada, desobediente e maldoso mesmo. Certa ocasião, em minha casa, seu pai Afonso lembrava-me daquela lenda que eu tinha contado para eles na noite em que Margarete foi picada da cascavel. Ele veio tocar no assunto comigo. O senhor lembra, seu Orfeu, lembra, seu Afonso, que o senhor me contou aquela história que o indiano... Então, chegamos eu e o pai dele a pensar que talvez aquela lenda fosse mesmo verdadeira. Até então, para nós, suposta superstição. Agora, quem sabe? Compadre, dizia-me o seu Afonso assustado. Pois o Chico, o Francisco, né? Que já era Chico Mardade agora. Pois o Francisco José é terrível. Eu só tenho ideia, ele pega a machadinha, ele vai no chiqueiro e ele, com aquela machadinha, ele bate na cabeça dos porcos. A hora que o porco começa a gritar para morrer, ele corta os pedaços, ele mata o porco, ele arranca os miolos do porco, faz a mesma coisa com as galinhas, cortando o pescoço delas.
Ou ele torce ou ele corta com a machadinha o pescoço das galinhas. Ele bate nas cabeças dos cachorros com um pilão até matar. Ou então ele mata a pedrada dos patos que estão no quintal. Ele não fica um ninho de passarinho com um ovinho, ele quebra e ri. Ele aperta aqueles ovinhos dos passarinhos assim na mão até que a gema escorre pelo seu pulso. E ele ri, ele gargalha. Eu escutei, sabe, Madalena, as queixas de meu compadre a respeito do filho e ficava assustado, pois eu sabia finalmente que a lenda da maldição da serpente era verdadeira e que todos ali estávamos indefesos e condenados diante da maldade do Chico Mardade. Pois eu não iria dizer que o mal se manifesta nele e tínhamos que matá-lo para o nosso próprio bem. Para o pai eu não ia falar isso. Eu não ia dizer para o pai que antes que fosse tarde demais deveríamos tomar essa providência, porque isso iria pegar muito mal para o meu lado. O que pensariam a meu respeito? Mas que deu vontade, Madalena, deu. Fiquei com medo do Chico. Fiquei com medo. Passado algum tempo decorrido dos fatos relatados até aqui, no entardecer de uma sexta-feira, eu estava na varanda de casa, deitado na rede, fumando um cachimbo, olhando o pôr do sol. O dia tinha sido muito enfadonho, eu tinha planos de ir à casa dos compadres, do Souza Lima. Eu gostava de jogar dominó mais ele, quando não carteado. E aí provado porque a melhor cachaça que tinha na região era do engenho, feito lá no engenho deles. Eita cachaça! Pena que eu não tenho aí, Madalena, pra tu. Não, senhor filho, como eu já disse pro senhor, eu não bebo. Bom, mas fazia muito tempo que eu não ia no sítio deles. Fui lá, já aproveitei, já fui no fim da tarde. Já fiquei pra jantar. Lógico, tomei da cachaça gostosa. E como eu tinha tomado um pouquinho a mais da cachaça, logo me foi oferecido os aposentos, aquele quarto onde os hóspedes ficavam, já tinha se tornado meu. Eu era o compadre querido da família. Então eu dormia tranquilamente quando de repente eu despertei assustado, ouvindo gritos assustados e passadas de cavalos. Escutei passos de cavalo se aproximando da casa e uma voz entrecortada e ofegante gritou: socorro! Socorro! Socorro, misericórdia, ajuda-me, Senhor. Eu levantei da cama, calcei minhas chinelas, peguei a minha lanterna, desci as escadas em direção à sala e lá fora a voz continuava a berrar desesperada: socorro! Ajuda-me, socorro! Ajuda-me! Com 1000 demônios, gritei eu, mas que diabos estão acontecendo lá fora? Eu peguei a espingarda, a lanterna e fui até o quintal. Era 11h30 da noite. Ao chegar ao quintal, eu vi um homem caído às patas do cavalo. Ele parecia ferido e rastejava pela grama. Eu me aproximei e vi, novamente era o mesmo empregado da família Souza Lima. O mesmo criado que veio pela primeira vez pedir ajuda no incidente de Margarete com a cobra. Lembra, Madalena? Lógico que eu lembro. Era ele que agora rastejava ali morrendo na minha frente. Agarrei o pobre homem pelos braços e perguntei o que foi. E ele me disse: a cobra! A cobra! A cobra? Que cobra? Perguntei para ele. O Chico Mardade, a cobra, eles estão todos mortos. O quê, homem? O que você falou que eu não entendi? O que aconteceu com Francisco José? Quem é que tá morto? Quem é que morreu? Perguntei assustado. A serpente, continuou dizendo o homem, o empregado da família. Ele o estraçalhou com o machado, gritava o homem. Nesse instante eu percebi um ferimento no calcanhar direito do homem, que parecia mesmo uma mordida, uma picada de cobra. Você foi mordido por uma cobra? Eu perguntei para ele. Sim, eles estão mortos. A serpente, o menino, o Chico Mardade, respondia o homem exalando seus últimos suspiros.
Espera um pouco que eu vou lá dentro guardar a espingarda e apanhar o antídoto pra você. Deixei o homem no quintal, voltei correndo pra casa, apanhei o soro, rapidamente voltei ao local, mas já era tarde. Seu Orfeu, ele morreu? Tava morto. O homem tava morto. Mortinho da Silva. Você sabe, Madalena, que por uns instantes eu fiquei ali parado olhando o homem morto e eu tinha que perguntar lá na casa do Souza Lima o que na verdade tinha acontecido, porque tudo que ele gritou, achei muito confuso, eu não entendi, foi nada, sabe, do que ele tinha falado. Então eu tinha que ir na casa do Souza Lima para saber o que tinha acontecido. Mas eu hesitava, eu morria de medo dos meus pensamentos estarem certos, principalmente quando eu olhava o esplendor daquela noite de lua cheia. Será, meu Deus, que a maldição da serpente se concretizara? Será que o velho, o Raj Kabi, estava certo? Voltei em casa novamente, então apanhei uma machadinha, a lanterna, prendi tudo no meu cinturão, montei no cavalo e fui até a casa da família Souza Lima. Lá chegando, eu desci do cavalo, fui até a porta e entrei. Chamei o casal, os empregados, mas ninguém a respondeu. Tudo em silêncio, casa numa escuridão. Só havia a ressonância dos ecos meus pela casa, dos meus gritos. Ô, de casa! Seu Afonso! Dona Margarete! Ô, Maria! Acendi a lanterna e comecei a vasculhar a casa. Aparentemente tudo estava normal. Fui ao quarto dos empregados, abri as portas. Ao entrar, presenciei uma cena chocante. Lá dentro, 3 corpos de empregadas expostos em cima da cama. As vítimas tinham sido esvisceradas por algum instrumento cortante, um machado, creio eu. Pelo amor de Deus, senhor Orfeu. O senhor viu tudo isso? Vi tudo isso, Madalena. E ao que pareciam, elas foram mortas enquanto dormiam. O cenário era chocante, os corpos estavam deformados, os órgãos foram arrancados e já começavam a feder. Saí de lá completamente aterrorizado ao ver aquela cena, e aí eu fui para o quarto vizinho. E lá eu encontrei outros 3 corpos, também estralhaçados. Eram os criados e, como as outras vítimas, também foram atacadas enquanto dormiam. Naquele momento eu fiquei apreensivo. Será que meus instintos estavam certos? Será que Francisco José, o Chico Mardade, era o responsável por aquela carnificina? Mas e onde estaria ele? Ou melhor, o que eu fazia ali? Pensei comigo. Os compadres, e o seu Afonso? E a dona Margarete? Saí correndo em direção ao quarto deles. Ao caminho no corredor, iluminei o chão e vi uma trilha de sangue que ia do local onde eu estava até o quarto deles. Ao chegar lá, abri a porta, entrei e gritei: compadre, comadre, tudo bem com vocês? E não ouvi resposta. Aproximei-me do leito, puxei a coberta e lancei um foco de luz nos corpos. Aparentemente eles dormiam profundamente, então os toquei com as mãos, mas estavam frios e rígidos feito pedra. Pelo amor de Deus, senhor Orfeu, eles estavam mortos também? Pois é, estavam mortos. Coloquei a ponta dos dedos no lado esquerdo do pescoço de cada um e não senti pulsação de nada. Não havia mais jugular batendo. Estavam mortos. Continuei a iluminá-los com a luz da lanterna. Foi então que eu vi as mordidas de cobra em seus corpos. Naquele instante eu fiquei paralisado pelo terror novamente. Lembrei da história de Raj Kabi. Ah, meu Deus do céu. A história de Raj Kabi. A história do velho indiano. Aquela era uma noite de lua cheia. E se meus instintos estivessem certos, eu também corria sério risco de estar ali. Mas cadê o Francisco José? Cadê o Chico Mardade? Onde ele estava? Eu perguntei comigo mesmo. Onde é que ele estava? E de repente, no silêncio que fazia naquele quarto, eu ouvi algo parecido com o chocalho de uma cascavel pronta para dar o bote. Você já escutou, Madalena?
o chocalho de uma cascavel? Não, seu Orfeu. É assim, ó. Quando eu vi, escutei aquele chocalho, eu gritei: Francisco José! Foi quando eu senti que ela deu o bote. E no que ela deu o bote, eu tava com a minha espingarda. A minha espingarda de 2 tiros. Ela deu o bote e não me acertou. A cabeça caiu perto de mim. Quando a cabeça caiu perto de mim, eu apertei o gatilho da minha espingarda. Eu acho que eu descarreguei e acabei com as balas todas que tinha. Eu até recarreguei a arma. A cobra. Imensa, aquela cascavel. Mas não era uma cascavel pequena, não, dona Madalena. Não, uma cascavel imensa, grande, que tomava conta da casa inteira. Eu matei a cobra. E aí eu falei: essa cobra, essa que acabou com todo mundo da casa. Foram 6 dos criados, mais o pai e a mãe, 8. E comigo se me pega 9. Ah, ainda teve um empregado, rapaz, que vinha no meu sítio, sempre me dá o recado, pois com ele já inteirava, né? Era 3, 6, com mais 2, 8, com ele 9. E comigo seria 10. Seria 10, mas eu matei a cobra. Nossa, seu Orfeu, que história. Pois é, essa história, você tá gravando aí, né? Essa história eu vi com os meus olhos. O pessoal acha que só porque eu tô com 93 anos que eu conto essa história, que eu tô caducando. Não tem nada disso não, Madalena. Você gravou? Gravei isso. Você vai mostrar onde? Eu vou mostrar na faculdade, é pro meu TCC. Eles pediram para você vir me gravar? Não, é eu que escolhi fazer o meu trabalho de término, né, de conclusão de curso, com as lendas que se contam por aqui. Lenda não, porque essa história é verídica. Verídica é real, é verdadeira. Entendi. O senhor Orfeu, e a cobra? O senhor enterrou agora? Essa aqui eu deixei agora para te contar. A história não termina assim, não. A cobra estava morta na minha frente. E eu com a lanterna clareando. Foi quando eu vi surgir na cabeça da cobra 2 chifres. 2 chifres surgiram. Já estavam lá, creio eu, mas eles apareceram. Quando eu vi aqueles 2 chifres surgir na cabeça da cobra, eu gritei: Jesus, Nossa Senhora, me defenda. Jesus, Nossa Senhora, me defenda. Jesus, Nossa Senhora, me defenda. E aquela cobra pegou fogo. Pegou fogo, que sobrou foi só cinza. Pegou fogo a cobra. Dali pra frente, tudo que eu fiz, Madalena, foi avisar o pessoal da polícia, que tomou suas providências. Em todas as vítimas havia a marca da mordida da cascavel. Pois a história que me foi contada em Salvador pelo Raj Kabir, o indiano, era verdadeira. Eu vivi tudo isso de perto. Meu Deus, senhor filho. Terminou a história? Uai, e você queria mais o quê? Não, eu sei, mas... bom, não tinha quem prender. Não tinha quem prender. O Chico Bardade já estava mais do que morto e tinha sido levado para o inferno. Mas então você avisa os seus colegas de sala de aula, de classe, de faculdade, que se algum dia uma grávida for picada de cobra e sobreviver, eu não deixo o nenê nascer não, viu? Tá bom, senhor filho. Queria muito te agradecer pela história contada e a gente se vê. Tá bom, minha amiga. Vai com Deus. Olha, foi um encontro maravilhoso. Obviamente que depois eu pesquisei
nos anais de toda a Ilhéus, e essa história nunca fora registrada na polícia. Também já fazia muito tempo que ela tinha acontecido. Era coisa de mais de 60 anos. Eu não sei se escapou do registro policial ou se eu tenho até medo de falar, porque parece que o espírito dele está ouvindo, sabe? Ou se a história fosse inventada. Eu não sei. Mas fica aqui o registro dessa lenda indiana, de certa forma adaptada ao território baiano. Paulinho Boa Pessoa, eu volto depois para contar outras histórias para você.